Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. Na parte 4 do livro, ele vai falar os 5 papéis da memória humana. Se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Então, a memória é caixa de segredos da personalidade. A memória é o terreno onde é cultivada a educação. Mas será que a ciência desvendou os principais papéis da memória? Pouco. Muitas áreas permaneceram desconhecidas. Milhões de professores no mundo estão usando a memória inadequadamente. Por exemplo, existe lembrança? Muitos professores e psicólogos juram que sim, mas não há lembrança pura. O registro da memória depende da vontade humana? Muitos cientistas pensam que sim, mas estão errados. O registro é automático e involuntário. A memória humana pode ser deletada como a dos computadores. Milhões de usuários dessas máquinas creem que sim, mas é impossível deletá-la. A memória é a caixa de segredos da personalidade. Tudo o que somos, o mundo dos pensamentos e o universo das nossas emoções são produzidos a partir dela. Nossos erros históricos relativos à memória parecem coisa de ficção. Há milênios, atribuímos à memória funções que ela não tem. Precisamos compreender 5 papéis fundamentais do magnífico território da memória para podermos encontrar ferramentas para reconstruir a educação, revolucionar seus conceitos. Esses papéis estão na construção do saber e do aprender. Farei uma abordagem sintética. Quem quiser se aprofundar nesses assuntos, sugiro consultar meu livro Inteligência Multifocal, Augusto Cury, 1998. Então, aqui ele coloca que a memória ele diz que muitos professores dizem que existe lembrança, né? Muitos professores psicólogos dizem que sim, mas não há lembrança pura. Se vocês forem buscar na sua lembrança a infância, por exemplo, vocês vão ver fragmentada. Vocês vão lembrar alguma coisa que vocês comem. Esses dias eu achei mandiopan no Mercado Livre. Falei, gente, eu comi isso quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu não lembro mais o gosto, mas eu lembro a infância. Eu não lembro mais o gosto daquilo ali. Não sei se é salgado, se é doce, não sei. Mas eu comia. Aí eu lembrei de quando eu ficava na sala, assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, comendo aquele troço. Me levou numa partezinha do meu passado. Uma lembrança que não é pura, mas que foi induzida através de um episódio. Assim como uma música. Hoje eu saí da hidroginástica, escutei uma música que é quando eu namorava meu esposo e eu descia a serra indo para Caraguá. Geralmente eu colocava essa música no fone e ficava olhando a vegetação em volta da estrada e o coração ia acelerando à medida que a estrada ia descendo para chegar em Caraguá, porque aquela música trazia como se fosse a presença dele já chegando. Aí hoje, quando eu escutei aquela música vindo da hidroginástica, nossa, a sensação que eu tinha vendo a mata lá do Parque Ecológico que tem no centro de Itaquá, é como se eu estivesse vendo aquela cena da serra indo para Caraguá, como se fosse reencontrar ele novamente. Então, alguma música, alguma coisa que você come, ela vai te trazer uma lembrança, que não é pura, mas que faz parte de um contexto que você viveu. Você não vai conseguir lembrar tudo. Às vezes você lembra uma pessoa, não lembra o nome. Às vezes você lembra o nome, não lembra a feição da pessoa. Ela não é pura. A lembrança ela não vai vir pura, ela vai vir misturada. O registro da memória depende da vontade humana? Ele diz que alguns cientistas falam que sim, mas ele já acredita que não. Então, se eu quiser lembrar, eu lembro. Se eu não quiser lembrar, eu não lembro. Mentira. Está tão enraizado em nós algumas coisas que, independente se eu quero lembrar ou não, ele vai vir na cabeça. Então, é aí onde ele defende aquela questão, né, do cuidado que a gente tem que ter ao falar com uma criança, seja aluno, seja o filho,
porque aquilo vai ficar na memória da criança. E não vai ser só quando ela quer lembrar que ela vai lembrar. Tem coisas que aconteceram comigo no decorrer da minha vida que eu falava, meu Deus, isso aqui está lembrando, né, algo negativo que aconteceu no passado. E não era algo que eu queria lembrar, me machucava, mas vinha na mente. Então aqui ele está dizendo que a lembrança nunca é pura e que a nossa memória não depende da nossa vontade, ela vai despertar a qualquer momento, mesmo que seja em fragmento, mesmo que não seja pura. O registro é automático e involuntário. Então, aquilo que você fala para uma criança, ele vai registrar. Ele pode até não utilizar naquele momento, que nem o professor tem pressa, né? Eu ensinei, eu falei de novo, nós fizemos exercício, nós corrigimos exercício, eu dei questões, não sei o quê, e você não foi mal na prova. Por quê? Não é que o aluno, naquele momento, ele realmente não saiba. É que não conseguiu se expressar. Mas está na memória dele, de alguma forma, aquilo que ele aprendeu. A não ser que ele não aprendeu. A não ser que ele não estava prestando atenção na aula. Se a cabeça dele estiver em outro lugar, esquece. O professor pode se fantasiar de bozo que não vai adiantar. Mas se ele estiver prestando atenção, em algum momento aquilo vai estourar na mente dele. Eu tive um aluno que ele tinha dislexia. Tudo o que eu falava, naquele momento ele esquecia. No dia seguinte ele esquecia. Na semana seguinte, quando menos esperava, ele, professora, é isso, isso e isso que a senhora falou semana passada. Não é, professora? Tem a ver com isso que a senhora está falando agora. Eu falo, mas Pablo, como é que você consegue isso? Como é que no dia seguinte, você não lembrou? E hoje, depois de uma semana, você trouxe a lição. Você sabe o que eu falei. Ou seja, estava na memória dele. E ele vai utilizar aquilo em algum outro momento. E vários outros momentos ele vai esquecer, porque ele tem a tal da dislexia, que são esses picos de esquecimentos. Mas está lá, está registrado na caixinha dele. A memória humana pode ser deletada como a dos computadores? Algumas pessoas pensam que sim, mas é impossível você apagar o que está na memória de uma pessoa. Então, ele pode ter esses espasmos, a pessoa pode esquecer por alguns momentos, mas quando for necessário, aquilo vai aparecer na vida dele, porque está aqui. Ele aprendeu, está na memória, a não ser que ele não esteja focado naquilo, como eu falei. Se ele não estiver prestando atenção, se ele não estiver ligado àquilo que está sendo aprendido, não passou pela memória dele. É algo que entrou por aqui e saiu por aqui. Agora, se internalizou, se ele estava prestando atenção, em algum momento ele vai conseguir desenrolar aquilo. Então, o que a gente vai ver a partir de amanhã é que o registro da memória, ele tem funcionalidade e tem papéis que ele vai exercer na nossa vida. Esse registro na memória ele é muito importante. E muitos de nós queremos esquecer as coisas que passam, né? Principalmente quando é negativo, a gente quer esquecer. O uso da memória com equilíbrio, com sabedoria, ele vai trazer para a gente muitos benefícios. E é isso que o Augusto Cury vai trabalhar com a gente aqui. Os 5 papéis da memória humana. Para que a memória serve? E ela deve servir para um bocado de coisa. Amanhã a gente vê.